E o governo do Rio de Janeiro realizou hoje a Operação Contenção, uma ação conjunta das forças de segurança para frear a expansão do Comando Vermelho. Ao menos 60 criminosos foram mortos e 4 policiais civis também perderam a vida. As equipes atuaram nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, cumprindo mandados de prisão e buscando lideranças criminosas. Ao todo, 81 criminosos foram presos, 42 fuzis apreendidos e 6 pessoas foram baleadas. O governador Cláudio Castro se solidarizou com os familiares dos policiais mortos. Nos solidarizamos com todas as famílias, estamos dando todo atendimento, explicando à população que é fundamental, depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais o Rio de Janeiro, mas as polícias com muita coragem estão trabalhando desde cedo, os dados estão chegando imediatamente, sei que os senhores e as senhoras e a sociedade em si estão tendo muita informação. O governador sustentou que o Rio de Janeiro está sozinho nessa guerra contra o narcotráfico. Mas essa operação está acontecendo agora e eu não tenho dúvida que essa utilização da tecnologia, da estratégia, da inteligência está sendo fundamental para que a gente tenha sucesso nessa operação. E, repito, as nossas polícias sozinhas é uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história do Rio de Janeiro. Segundo o governador, as recusas do governo Lula em enviar ajuda ao Rio variam entre exigências para decretar a garantia da lei e da ordem e impedimentos burocráticos, como a proibição de usar servidores federais nos blindados. Em nota, o Ministério da Justiça informou que tem atendido todos os pedidos do governo do Rio para o uso da Força Nacional e reforçou que segue investindo e atuando para garantir a ordem pública no Estado. Bom, e sobre esse assunto dessa operação no Rio de Janeiro, a gente conversa agora com o capitão veterano do BOPE do Rio de Janeiro, Rodrigo Pimentel. Muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Eu queria aproveitar, já emendar, nós vimos ali uma declaração do governador Cláudio Castro, ele disse que o Rio de Janeiro está sozinho nessa guerra. O senhor concorda com essa afirmação? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, viu? É um dia muito triste, eu perdi um colega dessa operação, um policial civil que eu conhecia desde 99, o Marcos Vinícius, né? Então, assim, é um dia que eu estou lamentando ainda, estou aqui numa tristeza profunda também, solidário também aos outros. Na verdade, foram 2 policiais militares e 2 policiais civis mortos, tá? Só para uma correção. Vamos lembrar que em 2011, o governo Dilma Rousseff e o governador Cabral, o governo federal, em menos de 2 horas, disponibilizou para o governador Sérgio Cabral os blindados, né? A Polícia Militar dispõe de blindados, mas são blindados sobre rodas. E o blindado que pode passar pela barricada é um blindado com esteira, né, com lagarta, que é uma viatura mais pesada que só quem dispõe é a Marinha do Brasil. Então o governador tem razão, ele solicitou sim ao governo federal o apoio, o governo federal realmente não emprestou equipamento, não sei se qual a questão burocrática disso aí, mas em outros governos, né, quando o governador era o Cabral, as viaturas foram emprestadas, né? Eu acho que o governo federal criou algum tipo de obstáculo para a realização dessa operação com mais segurança. Deixa eu incluir também os meus parceiros de bancada nessa conversa. Adalberto Piotto. Eu só queria entrar num ponto, policial, porque nós temos uma situação que chama bastante atenção. O governo diz que tem atuado para combater a violência no Rio de Janeiro.
o que a gente tem é de números crescentes da violência. Aliás, o próprio depoimento agora do governador, ele demonstra e diz: o Rio de Janeiro está sozinho, é porque parece que chegou num limite que não dá mais para não atuar. Ele chamou essa ação de descumprimento de preceito fundamental, lá na DPF das favelas, como ficou conhecido, de medida maldita. Ou seja, qual é a situação real? Porque o governo vai dizer que está trabalhando em conjunto, enfim, o governador já denunciou que não recebeu ajuda alguma, estamos falando sobre esse assunto. Mas qual é a situação real da violência no Rio de Janeiro? Porque, de longe, pelas informações que chegam a todos nós, fora do Rio de Janeiro, é que a situação é caótica na violência. E daí essa ação mais grave agora por parte, mais dura, por parte do governo do Estado. Há pouco eu escutei uma declaração, uma entrevista do ministro Lewandowski, que ele deu de tarde, né? E eu fiquei bem preocupado, porque Lewandowski foi ministro do STF e ele realmente ele desconhece o artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 diz que segurança pública é responsabilidade de todos, claramente todos, né? Então são todos os entes federativos, municípios, estados e União. E o Lewandowski, ele claramente, na frente de jornalistas ali, certamente jornalistas despreparados, né, que não conhecem também a Constituição, o Lewandowski disse que é responsabilidade dos governadores, né? Então, assim, ele foi enfático em dizer isso e lamento que ele pense assim, porque não é o que diz a Constituição Federal de 88. E realmente o Rio de Janeiro está enfrentando uma realidade muito diferente de uma realidade de banditismo. O que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, a definição clássica é conflito não armado internacional, né? Perdão, conflito não internacional armado. A gente chama de CANI, conflito armado não internacional. É um conflito de longa duração, com forças irregulares enfrentando o governo federal, o governo estadual, né? Com armamento pesado, um conflito de muita intensidade nos combates. Isso acontece normalmente na África, aconteceu na Síria e está acontecendo no Rio de Janeiro. Então não é uma questão de banditismo mais, não é polícia contra ladrão. É forças irregulares com 1.200, 2.000 homens enfrentando a força estadual de segurança, a polícia militar. Então é evidente que não é uma questão mais de polícia, é uma questão de soberania nacional, que deveria envolver, sim, o Lula, o Lewandowski, toda a sociedade brasileira, entender que o Rio de Janeiro não tem condição de enfrentar essa realidade e, muito em breve, Ceará também não vai ter condição de enfrentar, porque o Comando Vermelho está lá expulsando centenas de famílias das cidades da periferia, de Maranguape, mesmo de Fortaleza, uma questão que daqui a pouco Salvador também, a Bahia, não vai conseguir enfrentar. Então, essa questão do crime organizado, como se apresenta hoje no Brasil, ela não tem mais, não existe mais capacidade das forças estaduais enfrentarem sem apoio do governo federal, logicamente. Você quer complementar, Piotr? Tá, capitão, só para ir a um ponto, o senhor chamou aí de conflito armado não internacional, a sigla seria CANI. Isso se aproxima de uma guerra civil? Porque eu tenho grupos organizados contra o Estado para dominar uma determinada região do município que deveria ser, do Estado que deveria ser pública, ou seja, sob tutela do Estado e não de um grupo organizado armado como são essas facções criminosas. Nós estamos falando de guerra civil? Antigamente nós usávamos o termo guerra civil, depois nós usamos guerra irregular, depois usamos conflitos assimétricos, né? Mas hoje a definição clássica é essa mesmo, conflito armado não internacional. Você tem longa duração, isso passa de 20 anos, você tem conflitos de média intensidade, são 100 bandidos armados com fuzis combatendo 200 policiais às vezes, né? Você tem domínio territorial, um local, um território estabelecido onde o governo não consegue mais entrar. Então você tem todas as características de um conflito armado não internacional. No entanto, a polícia trabalha com regras da polícia. A polícia não pode entrar em qualquer casa para realizar a busca e apreensão, a polícia não pode realizar revista pessoal em qualquer pessoa. Então, toda a dificuldade de uma guerra e uma força policial enfrentando. Então, realmente, não temos mais legislação, não temos mais equipamento, não temos mais efetivo para enfrentar essa realidade de guerra, que é a realidade do Rio de Janeiro. Isso é uma posição que eu concordo plenamente com o governador Cláudio Castro. Sabe? Sem a ajuda do governo federal,
a situação vai ficar cada vez pior. Nós estamos conversando com o capitão veterano do BOPE, Rodrigo Pimentel. Augusto Nunes também tem pergunta. Rodrigo, é um prazer voltar a conversar com você, que entende mesmo desse assunto. Eu pergunto o seguinte, a polícia, as forças legais, têm arsenal suficiente para enfrentar os bandidos? No que se refere àquele equipamento tático do policial, o fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje é bem moderno, um fuzil com 2 anos de fabricação, um fuzil importado de Israel, ou então dos Estados Unidos, é um Colt, ou então um IME. As pistolas são pistolas Glocks, né? Mas isso tudo, Augusto, é para a realidade policial. O nosso blindado, o Caveirão, ele é sob rodas. Ele não consegue transpor a barricada do Comando Vermelho. A barricada do Comando Vermelho, ela é muito bem estruturada, ela é pesada. O equipamento ideal seria realmente uma viatura blindada de transporte pessoal. O M113, o Clanf, que só quem dispõe no Brasil é a Marinha, são os fuzileiros navais. Os helicópteros da polícia também já não são mais adequados. O Esquilo é um helicóptero versátil, mas ele é frágil, né? O governador do estado quer comprar um Black Hawk, mas a previsão é que ele chegue somente em dezembro. O Black Hawk ele suporta mais os impactos dos tiros. Mas o governo federal dispõe de Black Hawk, dispõe do Caracal, do Eurocopter, que são aeronaves mais blindadas, a gente pode dizer assim. A realidade enfrentada do Rio de Janeiro hoje realmente não é mais uma realidade, nem mesmo para o BOPE. O BOPE possui equipamento muito bom, mas vou dar um exemplo aqui, essa ação dos drones, né? Os drones estão lançando aí artefatos explosivos, né, que possuem fragmentos e podem machucar o policial, podem matar o policial num raio de até 100 metros onde cai a bomba, né? Então, isso é uma realidade muito nova. A Polícia Militar já deveria estar dispondo de equipamentos para abater esses drones, né? Isso é o que está sendo usado hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia. E a nossa informação é que vai ficar um pouco pior, porque acabando essa guerra da Ucrânia com a Rússia, vai ter uma disponibilidade no mercado mundial de centenas de milhares desses equipamentos. E certamente o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, as milícias vão importar essas ferramentas. Já tínhamos visto antes, Augusto, o Terceiro Comando bombardeando o Comando Vermelho com essas ferramentas. Mas ataques a forças policiais, essa foi a primeira vez. E, lamentavelmente, o Lewandowski entende que isso não é ação de terror, né? Ele está certamente equivocado, porque isso é terrorismo, sim. Ana também tem pergunta. Boa noite, capitão. Nossa solidariedade ao senhor, às famílias dos seus parceiros de corporação. Capitão, eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre essa PEC da segurança, porque a gente sempre suspeita quando um ministro da Justiça tão despreparado começa a empurrar de maneira incisiva a PEC da segurança, não ouvindo especialistas como o senhor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que poderia ajudar se o governo federal, por exemplo, atendesse ao governo dos Estados Unidos em colocar essas facções PCC e o Comando Vermelho na lista de grupos terroristas? A conceituar PCC, Ana, e Comando Vermelho e TCP como organização terrorista não é somente um simbolismo que a direita brasileira quer. É muito mais do que isso, sabe? É o fluxo de informação instantânea. Uma vez o FBI, a CIA, a Interpol, o ATF, o DEA, entendendo que PCC, CV, TCP são grupos terroristas, o fluxo de informação passa a ser instantânea. Em tempo real, a Polícia Federal Brasileira vai dispor de informações de transferência de dinheiro. Em tempo real, vamos obter informação de bandidos atravessando fronteiras, identificados pelos serviços de imigração, sabe? Isso é muito bom para a comunidade internacional policial que quer combater o terrorismo. Além disso, eu peço, Ana, que, se possível, um dia você entreviste um juiz do Espírito Santo, Eduardo Lemos. Ele lançou um livro há um mês chamado Terrorismo à Brasileira, onde ele explica a legislação de cada país do mundo, Itália, França, Portugal, Espanha, né? Situações como que ocorrem no Rio de Janeiro hoje, onde o Comando Vermelho fechou dezenas de ruas, né? Uma ação que meramente visa
colocar o Estado de joelho, espalhar medo, terror e pânico à população. Não tem nenhum objetivo de obter finanças, dinheiro. Uma ação dessa é uma ação de terror em qualquer lugar do planeta. Qualquer legislação do mundo abraça isso como terrorismo. E a gente está na contramão da história mundial. Então, essa publicação desse livro, desse juiz do Espírito Santo, chamado Terrorismo à Brasileira, de forma pedagógica, você explica para todo mundo por que essas ações que ocorrem no Rio de Janeiro, que ocorreram também em outubro de 2023, Ana, quando as milícias queimaram 37 ônibus do Rio de Janeiro em um único dia. Tá? 1 milhão de pessoas não conseguiram chegar às suas casas para dormir depois do expediente de trabalho. Né? Isso, logicamente, é uma ação de terror. Capitão, eu queria aproveitar, prestar também a minha solidariedade, né? A perda do seu colega foram 4 policiais, 2 policiais civis, 2 policiais militares que morreram em combate. Claro, toda a nossa solidariedade aos familiares. Eu comecei perguntando a respeito da declaração do governador, mas eu queria rapidamente ouvi-lo sobre qual a sua avaliação a respeito dessa operação. Alguns veículos de comunicação já falando que é a ação mais letal do Rio de Janeiro, com muitas mortes, né? 64 mortes nesse momento. Como é que o senhor avalia a operação em termos de coordenação ali, né, de preparo dos agentes? Mobilizaram ali cerca de 2.500 policiais para realizar essa operação. Como é que o senhor avalia o saldo final dessa operação de hoje? Essa operação foi planejada ao longo de 10 meses. Então a Polícia Civil, ela tinha informação onde estavam os paióis, as casas de algumas das lideranças, mais de 50 fotos de bandidos identificados, né, com mandado de prisão expedido. O BOP tinha informação das rotas de fuga que os bandidos usariam nas florestas, porque no entorno desse complexo, tá, existe uma Mata Atlântica. Tá? Então, até a informação dos possíveis rotas de fuga, a polícia tinha apurado. Então, nesse momento, eu estou vendo muita gente dizendo não tinha inteligência nenhuma na operação. As pessoas confundem não tem inteligência, né, com morte de policial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você tem todas as informações precisas e necessárias, você sabe onde está o paiol, sabe onde está o bunker do líder, você sabe de tudo. Mas para você ir lá buscá-lo, existe resistência, existe confronto. Né? Normalmente, um bandido como o Doca, ele está cercado por 5, 6, 7 guarda-costas. Né? Normalmente o bunker dele é no subterrâneo. Né? Então, para a polícia se aproximar, vai ter enfrentamento, vai ter confronto, vai ter bala voando, vai ter tudo isso. Mas, geralmente, um antropólogo, o sociólogo, o jornalista, ele vai dizer, olha, essa operação não teve inteligência nenhuma, porque morreram policiais, porque 64 bandidos foram mortos. É impossível hoje você entrar em qualquer reduto do Comando Vermelho sem tomar tiro, sabe? Com a força policial que foi usada. E não só no Comando Vermelho, eu vou lembrar para vocês que há mais ou menos uns 5 meses, a Polícia Militar tentou entrar no reduto do 3º Comando, na Cidade Alta, para prender o traficante Peixão. 400 policiais militares com todo tipo de informação necessária, com helicópteros, com blindados, não conseguiram sequer entrar na favela. Foram 7 policiais baleados. Então, a ausência de inteligência, quando você tem inteligência obtida, não significa que você não vai ter enfrentamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas confundem tudo. Carlos Cauti. Boa noite, capitão. Também expresso minha solidariedade a esses heróis que hoje lutaram bravamente contra o tráfico. Eu queria lhe perguntar, justamente, eu queria pegar um gancho dessa sua frase, essa questão dos jornalistas, dos sociólogos, dos políticos também. A gente viu muitas declarações de políticos do Rio de Janeiro criticando essa operação. Na sua opinião, essas declarações acabam legitimando a bandidagem no Rio de Janeiro? Acabam, ou melhor, delegitimando a ação da polícia e acabam incentivando esse tipo de situações, essa violência por parte das facções criminosas? Eu tenho absoluta certeza que sim, tá? O traficante sabe que ele tem uma rede de apoio, sustentação e colaboradores ingênuos, né? Que dizem que o Estado não deve estar presente, que aquela região tem que virar uma área de exclusão realmente, onde a soberania nacional não vai funcionar, onde o direito que o cidadão tem não vai funcionar também, porque
A lei lá é a lei do tráfico, o julgamento lá é o julgamento do tráfico, né? Então é um país dentro de um país, né? É o que o Pastrana tentou fazer na Colômbia quando cedeu um território gigante da Colômbia para as Farc, e não deu certo, né? E não deu certo. Eu converso às vezes com moradores, aliás, eu converso muito com moradores de comunidade, né? Eu tenho muitos seguidores aqui na minha rede que são moradores de comunidade. E eles dizem para mim, olha, a operação policial é algo humilhante, é horrível acordar de manhã com um helicóptero da polícia voando em cima da sua casa. No entanto, pior do que uma operação policial é você acordar e ter uma barricada do Comando Vermelho fechando a sua rua. Isso é uma humilhação total. O morador perdeu o direito de ir e vir, né? E aí mais uma questão, o Comando Vermelho, ao longo dos últimos 5 anos, resolveu copiar as práticas das milícias, né? E não quer saber de vender maconha e cocaína mais, ele quer saber de explorar o território economicamente. Então toda aquela atividade na favela de empreendedorismo, o borracheiro, a padaria, qualquer comerciante na favela hoje, de qualquer facção, ele tem que pagar uma taxa ao Comando Vermelho aí, que às vezes varia de R$400 a R$1.000 por mês, né? Isso não só no Rio de Janeiro, todo mundo viu aí uma notícia trágica do Ceará, em Fortaleza, há poucas semanas, de um vendedor de churrasquinho que foi assassinado pelo Comando Vermelho porque não quis pagar a taxa mensal de R$1.000, né? Então, essa é a realidade do morador de favela. A operação policial, de fato, é muito ruim, mas permanecer dominado pela facção é muito pior. E a gente tem que conversar com a sociedade. O que a esquerda quer? A esquerda quer deixar para lá e entender que essa região pertence ao Comando Vermelho mesmo e ao terceiro comando? Ou a gente quer dar uma solução para isso? Eu entendo que temos uma janela aí no Complexo do Alemão hoje. Vários bandidos mortos, muitos bandidos capturados e presos, né? Pelo menos 90 fuzis apreendidos. Então, de repente, seria o momento ideal para a gente fazer aquilo que não funcionou há 10 anos, que é a ocupação territorial. Há 10 anos, as UPPs falharam, né? O governo do Rio de Janeiro colocou lá containers que, na verdade, serviram lá de alvo para os bandidos. Vários policiais foram assassinados nas UPPs, né? Unidades de polícia pacificadoras, né? Mas o que deu errado na primeira UPP foi que a polícia não realizou muitas prisões. Então, nós ocupamos o território sem que as prisões fossem realizadas, sem que os fuzis fossem apreendidos, sem que as lideranças fossem presas ou mortas, né? Mas eu acho que dessa vez o Comando Vermelho está enfraquecido e pode ser uma solução aí, nesse momento, a ocupação territorial permanente, desde que o governo do Estado tenha apoio do governo federal, tá? Porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem capacidade sozinha de ocupar um território desse tamanho, não. Bom, nós conversamos com o capitão veterano do BOPE do Rio de Janeiro, Rodrigo Pimentel. Agradeço mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Capitão, parabéns pelo trabalho, uma boa noite, até uma próxima. Muito obrigado aí pelo espaço, pelo carinho de vocês, viu?